conflitos familiares. Esse mês é o mês da família, e nós temos aí o desafio de colocar nossa família na presença de Deus, de buscar a orientação em Deus. Nós já falamos aí no último domingo, anterior ao Ângelo, nós falamos então da esperança para a família. Na quarta-feira tivemos um encontro muito abençoado, no encontro da família, e lá falamos um pouco mais sobre a presença de Deus na família, a diferença que isso faz quando Deus está presente no lar. E hoje então vamos falar um pouco de conflitos familiares. Texto Colossenses 3, 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Pai, diante do Senhor nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, foi aberta, foi lida e será anunciada, pregada neste momento, ó Deus. Sabemos da nossa limitação em anunciar e da nossa limitação em compreender a Tua palavra. E assim pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha mover sobre cada um de nós, nos dando, ó Deus, esse entendimento e essa capacitação, por amor do Teu nome, em Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. Conflitos familiares. Oposição de interesses, sentimentos e ideais dentro de um contexto familiar. É quando dentro do nosso lar, dentro da nossa família, surgem conflitos por vários motivos. Interesses, sentimentos e ideias. E aí quando nós pensamos em conflitos familiares, já vem à mente tudo aquilo que nós estamos passando, ou aquilo que alguma família está passando, podendo ser a família dos nossos filhos, podendo ser a nossa própria família, a família do nosso vizinho. A realidade que nós sabemos existem os conflitos familiares. E queridos, tem pelo menos 4 causas os conflitos. Primeiro, histórico familiar. Não simplesmente o histórico construído por nós a partir do nosso casamento, mas aquela herança que nós trazemos da vida com os nossos pais e trazemos para dentro das nossas casas hoje e gera esse grande conflito. Eu sempre falo isso, que eu não creio em maldição hereditária, mas maldição cultural, infelizmente, acaba existindo. Porque nós temos a maneira que nós fomos criados, os valores que foram construídos na nossa vida. E aí quando nós casamos com alguém, nós tentamos impor essas coisas de tal forma que nós acreditamos que é a maneira correta de se viver. E aí surgem então os conflitos, interesses opostos, cada um olhando para o lado, cada um olhando em direção contrária do outro e cada um buscando seus próprios interesses. Alicerces duvidosos. Quais são os alicerces da nossa família hoje? Eu sei que se eu fizesse uma pesquisa ou perguntasse a cada um individualmente, neste momento de culto, eu tenho a certeza que todos iriam dizer a palavra de Deus. Eu tenho certeza que todos iriam colocar esta resposta.
Mas a minha dúvida, o meu questionamento é, se neste momento nós respondemos assim, e no dia a dia da nossa família, qual é o alicerce, qual é a base, qual é o fundamento que nós temos para decidir, para fazer as nossas escolhas, para resolver algum conflito, para dar um conselho ao filho, para dar um conselho ao esposo, à esposa? Qual é o alicerce que nós utilizamos? E também o nosso egoísmo. O egoísmo que é patente a todos nós aí, e nós infelizmente nas nossas relações, nós exageramos um pouco na questão do egoísmo. Só para destacar como nós somos egoístas, a referência de amor que Jesus nos dá para amar o nosso próximo é a nós mesmos. Ama o seu próximo da mesma forma que você se ama. E aí então isso pode gerar duas realidades, queridos, na nossa vida. Pelo menos duas realidades. Uma delas, negativa. Lares sem estrutura alguma, desequilíbrio emocional, depressão e divisão na família. Essa é uma das realidades que podem surgir a partir dos conflitos familiares, aonde o lar perde a sua estrutura, aonde nós não temos mais um equilíbrio emocional, parece que nada desenvolve, nada acontece, nós começamos a fazer algo e nunca conseguimos terminar aquilo que nós começamos, nós não temos ânimo mais para ir trabalhar, porque a nossa família não está bem. Nós já não temos tranquilidade no nosso dia a dia, porque a depressão já faz parte da nossa realidade. Infelizmente, a nossa família pode ser dividida por consequência do conflito familiar. Mas a segunda realidade que pode gerar é a positiva. A positiva. Saímos da zona de conforto. Tem família que parece que precisa vir, como eu preguei na última vez aqui, vir um furacão, vir um terremoto, para que ela possa se despertar e aí então voltar a amar um ao outro, voltar a cuidar um do outro, entender que a família está andando por caminhos perigosos. E aí então quando surge um conflito familiar, é hora então que a família precisa parar para pensar e sair dessa zona de conforto. É o momento de tomar posição diante de Deus. Espera aí, está tudo errado. É hora de avaliarmos um pouco melhor a nossa conduta, a nossa vida e nos posicionarmos diante de Deus. É hora de construir valores sólidos. É hora de fortalecer a nossa fé e de promover a nossa unidade. Mas, queridos, não vão acontecer as duas ao mesmo tempo. Não vai acontecer a negativa e a positiva na mesma hora que o conflito estiver acontecendo na nossa casa. Não fique tentando encontrar, minha família não tem estrutura, porém nós estamos bem diante de Deus. Não vai. Nós temos um desequilíbrio emocional, porém nós estamos fortalecidos na fé. Não vai acontecer. Ou nós estaremos vivendo a fase negativa ou a fase positiva. E o que vai diferenciar é como nós estamos nos relacionando com Deus como família. Qual é a nossa atitude, qual é a nossa posição, qual é a maneira que você e eu temos nos relacionado com Deus. Porque se não partir de Deus, a relação com Deus, nós estaremos vivendo a negativa. Se nós não estivermos andando com Deus, a consequência é um lar sem estrutura alguma. É desequilíbrio emocional, é depressão e é divisão no lar. Mas se nós andarmos com Deus, nós estaremos vivendo a fase positiva diante dos conflitos familiares. Mas nós somos prejudicados por 3 motivos. Infelizmente, nós passamos a viver a fase negativa por 3 motivos. O primeiro deles é a alienação. Essa alienação que nos leva a uma falta de compromisso com o reino de Deus, com a igreja de Deus e com a palavra de Deus. Uma falta de compromisso com a palavra, com a igreja e com o reino. Querido, já percebeu como nós não temos tanto comprometimento com a família do Senhor diante de Deus, porque nós estamos vivendo, nós passamos, mas nós não queremos nos comprometer com a igreja. Nós queremos estar aqui, nós queremos vir aqui, mas qualquer coisa que aconteça é uma razão para não participar mais, é uma razão para não participar de algum evento da igreja, de um culto, de me afastar. Bom, agora eu vou na igreja, mas eu não quero me comprometer mais, porque eu estou magoado, eu estou chateado agora. E aí isso, gente, vai gerando nos nossos filhos a consequência das nossas escolhas. Quantos de nós escolhemos nos afastar um tempo da igreja? E quem pagou o preço disso são os nossos filhos.
Quantas vezes nós vemos pessoas que estão frequentando a igreja há anos, mas porque um momento não valorizou o comprometimento com a igreja, a família pagou o preço disso. E quando não nos comprometemos com a palavra de Deus, queridos, quais são os textos da Bíblia que falam sobre família? Nós não marcamos na nossa Bíblia esses textos, nós não meditamos, nós procuramos livros de autoajuda, nós procuramos assistir programas que falam sobre família, nós vamos aos psicólogos, aos psiquiatras, porém nós não nos comprometemos com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Compromisso com o reino de Deus, com a ética do reino. E quando nós não temos esse compromisso, nós estamos vivendo uma alienação. E aí, infelizmente, nós vamos colher o fruto negativo daquilo que nós estamos plantando como família. A incompreensão da realidade de Deus no lar. É interessante como nós conseguimos separar a nossa vida em departamentos. É como a nossa casa, tem o quarto, tem a sala, tem a cozinha, tem o banheiro, tem o quintal, tem cada parte determinada para fazermos determinadas coisas. E parece que na nossa vida nós temos uma facilidade de fazermos a mesma coisa. Esse aqui é o momento espiritual, esse é o meu momento material, esse é o meu momento de descanso, esse é o momento de ir à igreja, esse é o momento de ficar em casa, é o momento de fazer isso ou aquilo. E nós não conseguimos visualizar a realidade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Sendo eu passeando com a minha família, indo ao trabalho, sendo vindo à igreja, em todo o tempo, Deus se faz presente. Deus está conosco. Da realidade do perdão, da importância de perdoar, nós não compreendemos a profundidade do que é perdoar, do que é receber o perdão de Deus, o perdão do nosso marido, nossa esposa, dos nossos filhos. Queridos, parece que a gente deixa o tempo passar e aí nós não falamos, perdoa, me perdoa pelo que eu fiz. E aí então nós não convivemos este perdão porque nós não compreendemos a profundidade. E também nós não compreendemos a importância de obedecermos à palavra de Deus. Como é importante obedecer a palavra de Deus. E aí, quando nós temos experiências de um dia, há um momento adequado, um momento que aconteceu imprevisto, e eu fui obediente à palavra de Deus, a consequência foi maravilhosa na minha vida. E aí nós não obedecemos, queridos, porque nós temos realidades na vida. O momento que eu rejeitei o que Deus falou comigo, e tomei uma decisão precipitada, foi a hora que eu colhi frutos ruins na minha vida. Então nós não compreendemos. E, infelizmente, a secularização. Aonde nós temos conceitos modernos demais para a família. Temos conceitos demais modernos, atuais, porque agora o momento é outro, agora a minha fase da vida é outro, eu preciso agora buscar a vida material, eu preciso agora desenvolver, ganhar dinheiro, porque agora eu tenho saúde, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque é a fase que eu estou. E aí então eu vejo os meus amigos da empresa, desse jeito eu preciso ser igual a eles. E aí eu começo a abrir mão da minha família. Eu começo a abrir mão dos valores cristãos. E esses valores modernos entram na família e parece que nós nem nos surpreendemos mais quando coisas ruins acontecem. E aí nós não surpreendemos mais quando uma família é desfeita, quando o casamento acaba, quando um pai descobre que o filho está envolvido com drogas, quando acontece alguma coisa com algum familiar, parece que já não há surpresa no nosso coração, porque os conceitos são modernos demais. Apego às facilidades da vida. É muito mais fácil, é muito mais cômodo, é muito mais simples fazermos assim. Então vamos fazer. O materialismo. Queridos, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: nenhum sucesso merece o fracasso da minha família. Nenhum sucesso merece o fracasso da minha família. Mas parece que nós estamos tão alienados, tão incompreensíveis e tão secularizados que o mais importante é o sucesso. E aí quando nós menos percebemos, a nossa família vive um conflito e vive a fase negativa. Esse texto que nós lemos está inserido numa carta onde Paulo tem um único objetivo.
mostrar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Cristo é superior, Cristo é supremo, Cristo é Senhor de todas as coisas. E no capítulo 3 ele começa descrevendo quem é esse Cristo, o que Cristo conquistou. E aí no meio do capítulo 3 ele coloca esse texto que nós lemos, onde ele fala de relacionamentos, de profundidade, de amor, de afeto, de misericórdia, de cuidado, de zelo, de amar um ao outro, de perdoar um ao outro, suportar um ao outro, cuidar um do outro. E aí então a partir disso ele passa a falar de família. A partir do versículo 18 ele fala da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais. Ele passa a descrever como é um ambiente familiar saudável. Mas me chama a atenção que antes de ele entrar no contexto familiar, ele trabalha essa realidade. Ele começa a descrever então a importância de aprendermos a nos relacionar uns com os outros, construindo um ambiente saudável. Construindo um ambiente saudável. E aí no versículo 12 ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Queridos, o primeiro desafio que Paulo lança, para que nós possamos sair da fase negativa para a positiva, e colhermos os frutos de Deus no nosso lar, porque conflito nós teremos sempre. Conflito nós viveremos sempre na nossa família. Porque diz assim, se nós não temos, eu escuto casais falando assim, pastor, nós estamos 30 anos casados e nunca brigamos. Eu vou contar uma história para você saber por que nunca brigaram. Conta a história de um casal de velhinhos. Depois de 60 anos de casados, eles decidiram comprar o túmulo, o lugar que eles seriam enterrados. Foram os dois juntos, escolheram o lugar, compraram aquele lugar, e aí o marido olha, o senhorzinho olha para a esposa e fala, bem, quando eu morrer, você deixa eu ser enterrado do lado direito? A esposa olhou para ele e falou assim, mas bem, a vida inteira você dormiu do lado esquerdo da cama. Aí ele triste disse, mas a vida inteira eu quis dormir do lado direito da cama. Sabe por que não existe conflitos? Porque alguém se anula na relação. Alguém se anula e aí então a vida inteira só vai abaixar a cabeça. E aí, queridos, a infelicidade também faz parte de lares assim. O conflito é necessário em alguns momentos, como a gente viu, para sair da zona de conforto, para se posicionar diante de Deus, para fortalecer a nossa fé, a nossa unidade como família. Mas eu preciso primeiro me posicionar diante de Deus. Ele vai dizer isso aqui, que ele vai, como eleitos de Deus, queridos, como escolhido de Deus, como chamado por Deus, como alguém escolhido a dedo por Deus, dizendo, você agora é meu, você pertence a mim, eu paguei um preço por você, e agora eu quero que a sua vida tenha uma nova realidade. Daqui para frente agora, você vai viver novos preceitos, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de pensar. Agora as suas escolhas serão diferentes. Porque você não vai mais se basear no velho homem. Você não vai se basear na sua vida de pecado. Você não vai ter de referência este mundo que está afundado no pecado. Mas agora você é eleito de Deus. Queridos, posicionar-se diante de Deus é o que se faz necessário no nosso lar. Mas como eu disse, é muito mais fácil ser crente na igreja e não ser crente lá em casa. É muito mais fácil me posicionar aqui na frente como um homem de Deus e na minha casa eu contrariar tudo aquilo que Deus fala. E aí nós conhecemos os pequenos detalhes, se nós nos posicionamos ou não diante de Deus. E queridos, todos nós, todos os membros da família. E aí ele vai falar a consequência disso. De quem se posiciona diante de Deus. Primeiro ele fala de ternos afetos de misericórdia. Queridos, ele está dizendo, cuidar das feridas. Cuidar das feridas. Quando nós nos revestimos do novo homem, nos posicionamos, nós começamos a tratar das feridas da nossa família. Infelizmente nós somos feridos o tempo todo. E parece que o lar deixou de ser um lugar de cuidado, de tratamento. Um lugar que a nossa ferida vai ser cuidada. E aí nós começamos a recorrer fora de casa para tentar achar cura. Naquilo que só dentro de casa poderá ser curado.
Ele fala de bondade, é fazer o bem sem olhar a quem, é ser bondoso para com aquele que está do seu lado, não importando como ele está agindo e como ele reage a esse amor. Queridos, o meu pai foi alcoólatra a vida inteira. Quando eu tinha 8 anos, houve a separação, nós fomos morar em Itapeva, ele ficou morando na capital, porque não tinha mais como conviver com aquela realidade. E aí então meu pai volta a morar em casa de novo quando eu tinha 20 anos. Então foram 12 anos sem conviver com o meu pai. E nesse meio tempo, eu com 19 anos conhecia Cristo. E aí qual era a realidade agora? Um pré-adolescente, agora um jovem. A construção de uma vida, agora novos valores. E meu pai chega em casa trazendo os valores ainda alcoolizado, ainda com seus problemas. E começa a existir o conflito familiar. E o tempo todo eu batendo de frente com meu pai, o tempo todo meu pai incomodando aqueles que iam em casa por consequência da fé que eles tinham igual a minha. E aí então chega um momento que Deus fala no meu coração dizendo, olha, basta você agir com bondade com seu pai. Comece a agir com bondade. Eu lembro-me de um sábado à tarde, nós estávamos indo para um projeto social da igreja, e quando eu saía de casa, meu pai chegando, já começou a falar um monte de coisa. Eu saí, comecei a discussão, eu voltei, abracei e dei um beijo no meu pai. Eu dei um beijo nele e falei, pai, não importa o que o senhor fale e o que o senhor pense, mas eu amo profundamente o Senhor. Queridos, foi o primeiro passo para a transformação da vida do meu pai. Amar aquele, ser bondoso para com aquele que muitas vezes nos agride, muitas vezes nos fere, e nós temos as garras preparadas para responder à mesma altura. E aí então nós começamos a aumentar a ferida. E a nossa jamais vai ser curada. Nós precisamos agir com bondade, com humildade. Serviço em favor do outro. Servir um ao outro. Parece estranho, mas como falta humildade na nossa casa. Como falta atitudes de humildade no nosso lar. Nós somos tão bondosos, tão humildes com aqueles que estão fora de casa. Mas dentro de casa, servir um ao outro é muito difícil. Mas ele deixa claro que nós precisamos praticar a humildade. A mansidão, suavidade a oferecer ajuda e incentivo ao outro. A suavidade, ao poder dar ao outro um incentivo, um conselho, uma palavra. Mas já percebeu como que nós fazemos isso? Quando nós temos para dar alguma palavra, dar um incentivo a alguém, nós olhamos principalmente aos filhos. Nós olhamos aos nossos filhos e acabamos com a moral dos nossos filhos, porque nós começamos, a autoestima dele acabou, porque nós falamos coisas a eles, tentando incentivar com frase, você não vai ser nada na vida. Olhe os outros como estão. Veja os outros meninos da igreja da sua idade como estão vivendo. Queridos, não são os outros como referência, mas é Cristo aos nossos filhos. Uma coisa eu e a Janaína colocamos em casa. Nenhum momento as outras crianças terão referência para a Rebeca. Porque a partir do momento que eu chegar para a Rebeca e começar, filha, você tem 2 aninhos e meio, já viu o outro lá? Você precisa ser igual. Não. É o desenvolvimento natural, é a realidade do ambiente familiar. Queridos, nós precisamos aprender a incentivar uns aos outros dentro de casa. E na empresa, nós somos aquele que somos orgulhosos porque o outro subiu na vida, o outro foi promovido. Por quê? Porque nós falamos para ele, nós incentivamos, nós conseguimos falar às pessoas. Basta alguém bater na nossa janela do carro e pedir uma moeda, a gente fala assim, olha, você precisa mudar de vida, precisa procurar Jesus, ser um rapaz novo, uma moça nova. Nós falamos com facilidade, mas na hora de dar um incentivo ao esposo, à esposa, se torna algo complicado demais. Porque a mansidão não faz parte da nossa realidade. A longanimidade, tolerância, reconhecendo a fragilidade humana. Nós somos tolerantes com as nossas falhas, com os nossos defeitos, mas não somos nem um pouco tolerantes com o outro da nossa casa. Como nós perdemos a paciência com tanta facilidade, e nós falamos tanta coisa que depois nos arrependemos, porque nós não fomos tolerantes o suficiente para entender a fragilidade do outro. E aí então nós temos que entender, queridos, que cada um na nossa casa está vivendo um momento.
E dentro desse momento, todos nós precisamos nos posicionar diante de Deus, agindo com misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Nós precisamos fortalecer os vínculos familiares. Versículo 13 e 14, ele fala de suportar, ele fala de perdoar, ele fala de amar um ao outro. Queridos, nossos atos devem refletir o caráter de Cristo, promovendo a unidade. E a primeira coisa que ele diz é: suportai-vos uns aos outros. E suportar uns aos outros eu entendo de duas maneiras: proximidade e dependência. Eu não vou ser suporte de alguém se eu não estiver próximo de alguém. E ninguém vai ser o meu suporte se eu não depender desse alguém. Mas as nossas famílias vivem tão longe uns dos outros, e nós nos achamos tão autossuficientes, que nós não dependemos mais dos outros. Queridos, nós vamos sempre depender uns dos outros. Não adianta pensar que o momento da vida você chegou, e que você não vai depender mais do seu esposo, esposa ou dos filhos. Nós sempre estaremos dependendo. E nós precisamos então de proximidade uns dos outros. E aí nós muitas vezes questionamos o fato: por que o meu filho procura tanta outra pessoa para conversar? Pastor, eu sei do meu filho não porque ele me conta algo, mas porque ele comunicou a alguém da igreja, essa pessoa me procurou e conversou. Querido, comece a ficar mais próximo dos seus filhos. Comece a ser mais próximo da sua esposa. Comece a sentar um pouco mais perto do seu esposo. E você vai entender o que é ser suporte um do outro, o que é estar próximo e estar suportando, no sentido de ser o alicerce do outro. Perdoai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Duas realidades: decidir e agir. Decidir e agir. Eu escuto as pessoas dizendo assim: pastor, perdoar é só Deus mesmo, né? Ou se não dizendo: Deus não colocou no meu coração ainda para perdoar a pessoa. Queridos, Deus não vai colocar isso no seu coração nunca. Porque não cabe a Ele dar capacidade a nós de perdoar, ou fazer com que nós tenhamos uma unção sobrenatural para perdoar. Perdoar é uma atitude a partir de uma escolha que eu faço. E é por isso que Ele, assim como o Senhor me perdoou, eu vou perdoar também aqueles que me devem. Então é uma atitude minha a partir de uma decisão que eu tenho. Deus já perdoou você sem você ter atitude nenhuma. Ele entregou o próprio Filho para que você fosse perdoado. E nós esperamos as pessoas pedirem perdão para nós. E quando elas vêm pedir perdão, qual que é a nossa atitude? Claro que eu te perdoo. O perdão vai fazer bem para nós. Eu estava esperando esse momento de você pedir porque eu amo perdoar você. É assim que nós agimos, queridos? Quero pedir perdão. Sabia. Agora você vê que estava errado. Agora quero ver. Mas você vai sentar e vai escutar agora. E aí a ferida vai só aumentando, aumentando. E chega um momento, queridos, que nós não vamos nem saber mais perdoar. E muito menos aprender a receber o perdão de alguém. Porque o nosso orgulho vai ser tão grande que nós vamos achar que nós estamos sempre com a verdade. E aí ele diz então para amarmos uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amar profundamente. Nós criamos 3 obstáculos que impedem o crescimento do amor. Primeiro são as expectativas criadas. Já pensou que quando nos frustramos com alguém, não é porque esse alguém prometeu algo a nós, mas é porque nós criamos grandes expectativas em relação a essa pessoa. E como essa expectativa foi tão grande, que ela não conseguiu alcançar, não conseguiu corresponder, é hora então que eu me decepciono com ela. Porque eu esqueci que ela é humana, que ela é pecadora, que ela é limitada, mas eu queria que ela fosse perfeita. Então nós começamos a criar expectativas grandes demais. E isso impede que o nosso amor amadureça. Também, o segundo obstáculo é a incompreensão. A incompreensão. A Vani contou uma história, na quarta-feira, no nosso encontro, para uma pessoa, e essa pessoa tinha que repassar a história a uma segunda pessoa, que repassaria a história a uma terceira pessoa, e que assim contaria ao grupo todo qual era a primeira história que foi contada. E quem já brincou de telefone sem fio sabe o que acontece.
Mas o grande problema em casa é que o telefone sem fio tem apenas dois. É o esposo que não compreende mais a esposa. São os filhos que acham que os pais não devem falar ou não sabem o que estão falando. E aí então começa a existir a poluição ali no meio dessa comunicação. E aí isso começa então a existir um grande obstáculo para deixar de amar as pessoas. Eu não consigo amar, porque quando eu olho para você, vem tudo aquilo que está acontecendo na minha mente, e eu começo a criar tudo aquilo que você não cumpriu, o que eu queria que você cumprisse. Eu não consigo escutar mais você, você não me ouve mais. E também, queridos, o nosso egoísmo, que nos impede de amar as pessoas. Que nos impede. Eu me amo demais para poder amar você. Me perdoa. O problema não é você. O problema é que eu me amo demais. Queridos, fortaleça os vínculos familiares, sendo o suporte, que é proximidade e dependência, perdoando uns aos outros, que é decisão e atitude, e amar profundamente, que é aceitação e compreensão. Aceitação e compreensão. Em terceiro, restabeleça seus alicerces. Nós falamos aqui que nós, quando decidimos algo na nossa vida, poucas vezes nós consultamos o que a palavra de Deus diz. O que a palavra do Senhor nos orienta sobre determinados assuntos. E é hora então que nós começamos a fazer escolhas, firmadas em alicerces duvidosos. Alicerces que são hoje de uma forma, amanhã de uma outra forma. Basta você ver a criação de filhos. Hoje aparece um psicólogo dizendo: não, você não pode repreender o seu filho. Você precisa da liberdade de criação a ele. E aí amanhã você assiste um outro programa com um psicólogo dizendo: olha, você precisa pôr limites, porque se você não pôr limites, ele não vai conseguir construir um caráter sólido. E aí quando nós pensamos na nossa infância, nós lembramos do chinelo, da cinta, da varinha, e nós não temos problemas psicológicos, emocionais, porque um dia minha mãe me chamou a atenção. Por quê? Porque nós estamos criando, queridos, uma geração cheia de problemas, porque as bases das quais nós criamos eles é muito duvidosa. E aí então uma geração, porque nós não sabíamos o que era bullying alguns anos atrás. Hoje, dependendo da maneira que você fala, a pessoa começa a enfrentar problemas profundos. Por quê? Porque ela não aprendeu a ouvir um não na vida. E quando ela ouve o primeiro não, vem todos os problemas. Mas restabeleça os alicerces. Ele vai dizer aí, no versículo 15 e 16: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também vós fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos. Queridos, como que nós resolvemos os nossos conflitos hoje? Como que você resolve o seu conflito hoje? Primeira maneira, o tempo resolve. O tempo resolve tudo. Vou deixar passar, porque se eu falar vai complicar, vai piorar a situação. Deixa que o tempo resolve. E aí passa um dia sem conversar, uma semana sem conversar, um mês sem conversar. E aí de repente um belo dia os dois resolvem dar um bom dia um para o outro. E parece que tudo foi resolvido. E o tempo só foi aumentando aquela ferida. O conselho que Paulo dá aos Éfesos é dizendo assim: olha, se surgir a ira, não vá dormir com a ira no seu coração, porque amanhã de manhã vai ser muito pior. E aí então há um conflito, o esposo e a esposa vão dormir, cada um vira para o seu lado e fica ali horas e horas meditando no que aconteceu, e infelizmente não é procurando a solução, mas é tentando achar argumento para acusar o que o outro fez ou se defender por algo errado que fez. Queridos, também falamos do superficial. Quando alguém vem pedir perdão, a gente fala: não, tranquilo, tá certo. Ou apenas tratamos alguns problemas corriqueiros da família, mas não os mais importantes. E aí a família vai afundando, porque nós apenas tratamos o que é superficial e não o problema em si. E também nós esperamos que o outro mude. Se ele mudar, eu mudo. Se ele fizer diferente, eu também faço. Porque, pastor, se ele for carinhoso comigo, pode ter certeza que eu vou tratar bem. Pastor, se ela me respeitar, se ela me honrar, pode ter certeza que eu vou cuidar muito bem dela.
E aí então nós temos o grande risco de viver separados uns dos outros, porque nós queremos que o outro mude, e nós não queremos tomar posição diante de Deus. Mas para que nós possamos resolver, primeiro, nós precisamos tomar decisões que tragam unidade. Decisões que tragam unidade. É o que o texto vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Tome uma decisão, que você saiba que o seu coração estará em paz, porque você está tomando uma decisão que vai unir a sua família, vai unir o seu casamento, vai unir a relação com os filhos. Queridos, não tome decisões precipitadas que possam trazer divisão, mas unidade. Tenham a palavra de Deus como referência para vocês. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Comece a ter a palavra como referência de decisão, porque a minha criação foi diferente da criação da minha esposa. A maneira que vamos criar os nossos filhos são diferentes da maneira que nós fomos criados. E aí nós entendemos então que tudo vai começar a balançar, tudo vai começar a ter um conflito, porque é pensamento diferente. E ela dá a visão dela, eu dou a minha visão, cada um tem os seus argumentos, e nada é decidido. Por quê? Porque são questionáveis. Mas quando tem a palavra de Deus, você senta com o seu filho e fala: filho, a palavra está dizendo, olha, honrar aos mais velhos, obedecer aos vossos pais. Olha, esposa, a Bíblia está dizendo para você ser submissa, auxiliadora. Ô esposo, olha o que a Bíblia está dizendo: você tem que ser o sacerdote, o cabeça do lar. Olha, aqui não tem como discutir isso. Aí você pode ter certeza que os argumentos não serão suficientes, porque com a palavra de Deus não tem como questionar. Então use a palavra como referência. Construa um espaço para o diálogo. Ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Passa a instrução um ao outro e aconselhe um ao outro. É interessante que toda vez que tem um encontro familiar, encontro de casais, tem um grupo de casais estudando, o que mais se pede é: pastor, fala sobre diálogo. Fala de diálogo. E aí nós falamos assim: mas o marido não fala. Dê espaço para ele falar. A minha esposa não fala, não dá opinião. Comece a dar espaço para ela dar a opinião dela. Comece a chamar os filhos para fazer parte daquele momento. Às vezes nossos filhos não têm a mínima ideia do momento que nós estamos vivendo. E aí eles pedem coisas caras, achando que nós estamos bem, porque nós omitimos a eles a situação que nós estamos vivendo. Eu aprendi, queridos, eu era eletricista, estava trabalhando numa casa, era um japonês, ele vendia tomate, e ali então ele recebe uma ligação, ele começa a negociar no telefone, e o filho dele, uns 5 anos, se aproxima dele, enquanto ele fala no telefone, ele desliga o telefone. O filho dele pergunta: pai, quem era? Era o fulano de tal, filho. Ele ligou para o papai porque está negociando alguns caminhões de tomate, a gente vai entregar tal dia, e o papai vai precisar sair agora para resolver outras coisas, mas o papai já volta. Eu fiquei olhando aquilo admirado. E esses dias eu estava em casa, estava colocando o varal da Janaína. Homens, façam isso em casa. Colocando o varal, a Rebeca chega do lado, pega um parafuso e fala: papai, o que é esse? Eu sendo lá dela, explico. Volta a furar, ela pega a bucha. Pai, o que é isso aqui? Eu explico para ela. Queridos, se não tiver espaço para diálogo, eu fiquei imaginando aquele filho daquele japonês, hoje deve ter uns 17, 18 anos para mais. Quando ele chegava da escola, o pai perguntava: filho, como foi a escola? Ele dizia: papai, cheguei na escola às 7h15. Quando entrei na aula, o professor falou sobre tal coisa, mas no intervalo, pai, eu fiz uma coisa errada e eu preciso contar para o senhor. Por quê? Porque abriu um espaço para o diálogo. Abrir um espaço para a conversa. E é o que nós precisamos aprender, a abrir um espaço para conversar dentro de casa, queridos. Apenas aprender a falar e aprender a ouvir. Glorifique a Deus nessas atitudes. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glorifique a Deus em cada uma das suas atitudes também como família. Nós precisamos construir um ambiente saudável, nos posicionando diante de Deus como eleitos.
nos revestindo do novo homem criado segundo Deus. Nós precisamos fortalecer os vínculos familiares e precisamos restabelecer os alicerces firmados na palavra de Deus, para que a nossa família, diante dos conflitos, ela possa viver a unidade, possa viver o fortalecimento da família, possa viver de acordo com aquilo que Deus quer dela, e ela saia da zona de conforto e venha viver aquilo que é positivo diante dos conflitos familiares. Eles vão existir, a diferença vai ser se a nossa família estiver alicerçada em Deus. Vai depender da nossa relação com Deus. Então que Deus nos fortaleça e nos capacite a praticarmos a palavra dele, crendo que em Cristo é possível, tomando a decisão de resolver os conflitos, e seja profundamente grato a Deus pela sua família, porque só assim nós poderemos viver essa realidade dentro dos nossos lares. Amém? Vamos colocar em pé.